Olá, meu nome é Kátia, sou fonoaudióloga da empresa Estimulando e hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês a respeito do desenvolvimento e estimulação infantil mais voltado a crianças com a síndrome de Down. O objetivo do nosso curso é esclarecer aos pais, educadores, cuidadores e profissionais terapeutas o processo de desenvolvimento dessa criança. Também acabamos abordando também algumas situações em que os pais e familiares têm aquela dificuldade em lidar com esse bebê. Não sabem como brincar, o que tem que fazer para que ela se torne uma criança com as mesmas capacidades que uma criança sem a síndrome de Down. O nascimento do bebê. Primeiro a gente tem que falar um pouco dessa fase, justamente porque a mãe, aliás, o pai, toda a família, cria aquela expectativa para a chegada do bebê. Ninguém para pensar que pode ser que nasça uma criança com algumas necessidades especiais, que precisam ser vistas com um olhar um pouco diferente no que se refere à educação, ao aprendizado dessa criança. Por isso que eu costumo falar que quando a mulher está grávida, né, sente aquela sensação, aquela ansiedade em aguardar a chegada dessa criança, né? Sai, compra as roupinhas, faz o quarto, tem toda aquela expectativa, né, de chegar um novo hóspede para essa casa. Quando nasce uma criança com a síndrome de Down, ou que os pais ficam sabendo antes mesmo do seu nascimento, que é uma criança que tem a possibilidade, ou quando o médico afirma que essa criança tem essa síndrome, os pais ficam muito perdidos. E eu noto que, inclusive, nos cursos que eu acabo dando para essa família, muitas vezes, que os pais realmente eles não sabem como lidar, né? Tem aquele medo, aquela angústia de como vai ser no futuro essa criança. Eu quero que ele seja um adulto independente, eu quero que ele tenha uma profissão, eu quero que ele aprenda a se virar sozinho, porque a gente não vai viver para sempre. Enfim, tem várias questões em que os pais ficam muito perdidos, ficam angustiados, não sabem por onde começar quando chega essa criança. Então, o que a gente vai estar falando um pouquinho, né? De como abraçar esses pais, né? De como estar recebendo esses pais, se são profissionais da saúde, de como estar orientando da melhor forma esses pais. A gente começa sempre falando para essa família sobre o aprendizado dessa criança. Ele é a mesma coisa? Ele tem alguma diferenciação de uma criança sem a síndrome de Down? Essa é uma das perguntas que mais eles questionam para mim, tá? Então, a gente sabe que um dos primeiros aprendizados que a criança adquire é a arte do choro. Quando ela chora, sua mãe, seu pai, a babá, enfim, lhe dão atenção, mostrando ao bebê que esta forma de comunicação é extremamente eficaz. Porém, muitos pais não conseguem distinguir de imediato se o choro é de manha, é de desconforto na barriguinha, quando a fralda está molhada ou quando o bebê sente fome. Como isso se repete com frequência, os pais ou responsáveis acabarão aprendendo a distinguir o choro do bebê, pois tudo é questão de aprendizado, tanto para os pais como para o bebê. Então ele chora, ele sabe que vai ter uma resposta perante o choro, um benefício, tá? E os pais, obviamente, já começam a entender como funciona essa forma de aprendizado. Então os pais aprendem e a criança também. O que a gente nota, falando de uma forma geral do aprendizado, é que a idade cronológica da criança com síndrome de Down é diferente da sua idade funcional. O que eu estou falando? O que a gente nota é que essas crianças elas têm uma função diferente da idade que elas estão, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a criança ela pode apresentar, ou melhor,
a maioria das crianças com Down apresentam um atraso no seu desenvolvimento. Então, não é que elas não vão aprender, elas vão aprender. Elas vão aprender esse primeiro aprendizado que eu falei para vocês do choro. Elas vão, obviamente, aprender, só que tudo é feito de uma forma mais lentificada. Por isso que a gente fala muito da questão da estimulação. São crianças que precisam de estímulo. Quando eu falo de estímulo, não é aquele monte de exercício que você faz com a criança, mas é a forma na qual você trata essa criança. É a forma na qual você ensina para essa criança, tá? A aprendizagem se dá através de algumas funções específicas, tais como a linguagem, a percepção dos sons, percepção visual, esquema corporal, que é a noção do próprio corpo, orientação temporoespacial e a lateralidade. Então, nós, quanto profissionais terapeutas, a gente trabalha essas funções mais específicas porque a gente sabe que elas vão acabar estimulando a aprendizagem dessa criança, estimulando de uma forma mais específica, para que ela chegue ao desenvolvimento dela muito próximo a uma criança que não tenha síndrome de Down. Então, ela consegue chegar muito próximo a isso, tá? Dificuldades de aprendizagem que a gente acaba observando, né, nessas crianças. Alterações auditivas e visuais. Qualquer alteração de visão ou de audição, obviamente, compromete aí toda a aprendizagem. Incapacidade de organizar condutas e atos espontâneos. Então, se você pede para a criança tomar algumas condutas perante a uma situação ou ter alguns atos espontâneos perante também alguma situação imprevista, então a gente nota que essa criança ela fica um pouco parada, ela não tem aquela resposta rápida que a gente espera, ela é um pouco mais lentificada, tá? Dificuldades em associar e programar sequência, por isso que a gente fala da rotina, o quanto é importante rotina, na verdade, para todas as crianças, tá? Na síndrome de Down, essa rotina ela tem um papel mais fundamental. Por quê? Porque a criança ela tem já essa dificuldade em se associar, em se programar, tá? Vou dar um exemplo, acorda, vai no banheiro, escova os dentes, tem que ter toda uma programação para que ela faça, para que ela tome essa conduta de uma forma mais adequada, tá? Porque se você não der a rotina para ela não vai aprender a fazer isso sozinha, que é o que a gente quer, que é que ela se torne um ser humano independente. Dificuldades em usar conceitos abstratos, como a memória. Então, a gente sabe que tem essa dificuldadezinha aí em memorizar assuntos, condutas, temas e aí vai. Percepção geral do ambiente. Habilidades que incluam a imaginação. Então, a gente trabalha com essa criança muito a questão da imaginação, da criação, da sua criatividade. Esquema corporal, que é o seu corpo, né, nesse ambiente. Habilidade no raciocínio. Quando eu falo no raciocínio, é aquele raciocínio mais rápido, tá? Estocagem de material aprendido, que também tem um pouco a ver com a memória, né? Então, você já aprendeu isso, aí a gente faz alguns testes com a criança, ela lembra. Aí, quando você ensina nova coisa para a criança, a gente tem que voltar sempre para trás, para que essa informação, a primeira informação que foi ensinada para essa criança, seja aprendida de forma efetiva, tá? E dificuldades com cálculos. Aí a gente ensina a matemática, por exemplo, para essa criança de uma forma diferenciada, tá? De uma forma mais concreta, de uma forma mais vivencial. O desenvolvimento da inteligência não depende exclusivamente da alteração cromossômica que essa criança vai apresentar, mas é também muito influenciada por estímulos provenientes do meio. De novo, quando eu falo de estímulos, eu não estou falando aquele monte de exercício e vai. A criança tem que ter um tempo para descansar, tem um tempo para ela, tá? Para a criação dela. Mas eu estou falando daquele estímulo
adequado, um pouco diferente daquele que a gente dá para as crianças que não têm a síndrome. Desenvolvimento da criança com a síndrome de Down. Quando eu falo de desenvolvimento da criança com a síndrome de Down, eu estou falando das etapas desse desenvolvimento, tá? Aqui eu vou mostrar alguns tópicos, tá? De algumas funções desse desenvolvimento que são importantes para o dia a dia dessa criança, para que depois a gente possa entender como estão essas funções e fazer um paralelo dessa criança com a síndrome de Down e a criança sem a síndrome de Down, para a gente saber quais são as diferenças e a partir disso a gente saber exatamente o que eu devo trabalhar com essa criança, tá?